Jesus, quando ele veio, Evangelho de João, capítulo 1. Jesus, quando ele veio, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus veio de forma física e tabernaculou no meio dos homens. Ele assumiu uma forma humana e tabernaculou entre os homens. Jesus, de forma sendo um tabernáculo móvel na terra, não entrou dentro das pessoas de forma física. Isto é, Jesus esteve no meio dos homens, porque ele assumiu uma forma física. Entendeu? Então, a mesma coisa vai acontecer agora, o Pai vai fazer isso. O Senhor Deus vai vir, vai assumir uma forma humana, física, acredito que é no próprio Filho, né? De forma que ele vai ser visível no meio, ele vai habitar no meio dos homens. Só que Jesus, quando ele ascende aos céus e envia o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro do homem, dos eleitos, que são a igreja. Então, habitar dentro do corpo do ser humano e ser igreja é uma coisa. Habitar com os homens é outra coisa, diferente e distinta. Imagina uma coisa espiritual, invisível, no meio dos homens. Esses homens são as nações que restam. São as nações do mundo. As nações no mundo e o tabernáculo de Deus, espiritual, invisível, no meio dos homens. Como que você explica isso? Como que vai funcionar isso? Eis o tabernáculo de Deus no meio dos homens. Só que ele é invisível. Está ali, ó. Aonde? É invisível. Muito bem, queridos. Hoje o assunto aqui a gente vai falar de Nova Jerusalém, Jerusalém terrena e Monte Sião, né? Essas três coisas aí. E o objetivo do vídeo, com certeza, né? É desembaraçar o assunto, né? Não é enrolar, não é dividir, mas desembaraçar. E para aqueles que estão espiritualizando onde não é para espiritualizar e literalizando onde não é para literalizar, quero deixar também alguns conselhos, algumas dicas e até mesmo alguns avisos, né? Ok. Então, queridos, a primeira coisa que eu não digo as pessoas que eu vou citar mais para frente aqui, né? Que são donos de canais, né? Mas você que é inscrito, você que é leitor, você que é estudante da palavra, ouvinte da palavra de Deus, né? Então é direcionada para você essa mensagem, inicialmente aqui a introdução. Então a primeira coisa que você precisa entender é que existem dois montes sendo citados, e não apenas um, e ainda é espiritual. Os dois são físicos. Você vai ver que antes de Jerusalém existir, antes de Israel existir, antes de Deus escolher Israel e Jerusalém terrena, já existia um monte físico, um monte santo, um monte Sião. Você vê pelos Salmos, você vê pelo Gênesis, por várias partes da Bíblia, você vai encontrar informações de que existe um monte físico lá no terceiro céu. Esse monte físico foi profanado, isto é, quando aconteceu a rebelião de Satanás, Satanás quis tomar esse Monte Santo, aonde se encontra a Nova Jerusalém física, cidade literal, existe. Satanás quis reinar nesta cidade, quis ser adorado, quis ser semelhante ao Altíssimo, lá nesse Monte Santo, lá nessa cidade literal. Aí ele foi expulso para o segundo céu, já não está mais lá nesse terceiro céu. Já não se encontra mais vestígios de profanação, de rebelião ou de desobediência no Monte Santo, certo? Então lá no terceiro céu não existe profecias para que esse Monte Santo seja restaurado novamente, sabe? Então quando você espiritualiza textos nos profetas ou no Novo Testamento que se refere ao Monte Sião, você está dizendo, em outras palavras, eu vou falar com as minhas, mas é o que vai ficar no ar. Quando você espiritualiza o Monte Sião da terra e quer encaixar ele no Monte Sião, lá no alto, mas sendo espiritual, ambos, e ainda jogar como sendo igreja, né? O que acontece com essa espiritualização? Você está dizendo, né, que existe pecado lá no terceiro céu.
que lá precisa ser purificado, que lá precisa ser restaurado. Tem que acabar com a iniquidade do Monte Sião lá do alto. Porque se é espiritual, se não é físico, se Deus não está falando do Monte Sião terreno, e sim do Monte Sião espiritual, que é a igreja, e que está lá em cima, ou o Monte Sião está aqui embaixo, e ele é espiritual. Se ele é espiritual e está aqui embaixo, né, ele precisa ser restaurado, né, porque as profecias falam de restauração, fala de conserto, de pacto, de aliança, de transformação, de renovação, sabe, de purificação com relação ao Monte Sião. Então, quando você transfere, quando você espiritualiza isso, ignorando as profecias e outros pontos, você está dizendo sim, que está tendo uma grande Babilônia lá no terceiro céu, onde Deus está entronizado entre os serafins lá. Está tendo uma Babilônia lá. Porque não tem jeito de olhar de outra forma. Se o Monte Sião da terra de Israel não é aquele que a Bíblia está falando, se o Monte Sião lá em cima é espiritual, e que se o Monte Sião é Nova Jerusalém e também é igreja, e a igreja tem pecado, a igreja precisa passar por um processo de transformação. Inclusive lá o contexto das 70 semanas, né? Lá de Daniel. É referente ao Monte Sião, lá do alto, se é espiritual. Isso não é o da terra. Consequentemente, lá em cima é uma Babilônia. Você está tendo uma Babilônia lá em cima. E o que eu estou fazendo aqui embaixo vai refletir lá em cima. Como se eu pudesse fazer alguma coisa, né? Você vê que o pensamento não fecha? Ah, eu sei que você consegue trilhar outros textos, né? Pegar versículo isolado no Novo Testamento, que fala que nós somos casa de Deus, que nós somos a morada de Deus. O tabernáculo que Moisés ergueu apontava para esse tabernáculo, sabe? Eu sei dessa jogadinha já aí. Eu sei dessa falácia. Quando eu quero falar só com a igreja, eu pego esses textos mesmo. E são verídicos, são verdadeiros para falar da igreja. Só que a Bíblia não fala só da igreja. A Bíblia não fala só de Cristo. A Bíblia fala da cidade de Jerusalém. A Bíblia fala da terra de Israel. A Bíblia fala do mundo inteiro, o que vai acontecer, inclusive, no mundo. E muitas coisas são literais. Você não pode espiritualizar tudo. Entende? Então a gente precisa então entender que existe o Monte Sião. Antes da fundação do mundo, ele é físico. Já existia antes de Deus trabalhar com o planeta Terra. Já existia o Monte Sião e ele é físico. E depois veio a existir o Monte Sião aqui da Terra, que está lá na terra de Israel. Monte Sião literal. O Monte das Oliveiras, o Monte Descalvado, aquela região ali. Entende? É naquela região ali que as profecias estão apontando, é ali que Deus está trabalhando. E é ali que vai sofrer restauração, vai ter cumprimento de profecia, ali que vai ser restaurado, e é ali que vai ser purificado. É ali que Deus vai governar o mundo a partir dali, inclusive. Né? Literalmente falando. Então, se você não consegue compreender essas coisas, que existe um monte lá em cima, existe um monte aqui embaixo. É o de baixo que precisa ser trabalhado. Lá em cima não tem nada a ser feito, ok? Eu vou começar lendo aqui, ó, Romanos capítulo 11, verso de número 26, que vai dizer assim, ó. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, esse texto aqui está espalhado pelos Salmos e os profetas, né? Inclusive Isaías, né? Vai falar disso. Que o libertador vem de Sião, ou seja, Jesus vai sair do Monte Sião físico e vai vir para a terra, a fim de limpar os pecados não só de Jacó, mas de toda a humanidade, e restaurar o Monte Sião literal, aqui na terra. E estabelecer, inclusive, o Monte Sião físico do céu, do terceiro céu, aqui na terra, onde se encontra o monte físico literal Sião, na terra de Israel. Ou seja, os dois vão se unir num só monte. Mas para isso precisa de um processo. Primeiramente, precisou de um processo de 2000 anos, trabalhando o público, né, referente a esse Monte Sião, para estabelecer um governo, vamos dizer assim. E depois Deus vai trabalhar na geografia, na literalidade, na terra. Purificar a terra, restaurar a terra, trabalhar na região de Israel ali, entende? Restaurar, embelezar e tudo mais. Para daí, então, dar continuidade no trabalho. Para preparar aquele Monte Sião físico da terra de Israel para receber o Monte Sião físico,
literal, do terceiro céu para a terra. E aí vai ser um só monte, né? A partir do oitavo dia, que é a eternidade. Um só monte vai ser, né? Então esse é o projeto de Deus, é o plano de Deus. Com relação, né? Monte Sião, Monte Santo. Entendido isto, né? Esse texto de Romanos aqui que a gente começou, e agora a gente vai pegar um texto lá em Isaías, capítulo de número 10, né? E a gente vai percorrer alguns versículos relacionados ao Monte Sião. Isaías, capítulo 10, versículo de número 12, que vai dizer assim. Capítulo 7, 8, 9, 10, né? Está trabalhando ali com o texto da última semana, né? É claro que tem a parte literal, né? Que aconteceu literalmente. Mas depois vira uma porção profética nos últimos dias, né? E vai falar bastante do rei da Assíria, né? E o Monte Sião. Vai contrastar os dois. Verso 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmetida altivez dos seus olhos. Então veja que Isaías está dizendo, né, não só aqui, mas em todos os profetas, em todas as vezes que cita Monte Sião, Jerusalém está junto, né? Isto é, são coisas distintas. Jerusalém é uma cidade, Monte Sião, Monte Sião. Jerusalém não é Monte Sião, e Monte Sião não é Jerusalém. São coisas distintas. Assim como lá em cima. A Nova Jerusalém, ela está estabelecida em cima do monte. Monte Sião, né? Entende? Tem um monte e tem a cidade, lá no terceiro céu. Ambos são físicos. Aqui na terra, existe o monte e existe a cidade de Jerusalém, que está em cima do Monte Sião. Ambos são físicos aqui na terra. Lá em cima você já sabe que não tem nada para fazer, certo? Deus quer trabalhar aqui, porque lá em cima ele já resolveu o problema do pecado, da iniquidade e da rebelião. Agora ele precisa resolver aqui embaixo. Entende? Nesses dois elementos, Monte Sião e cidade de Jerusalém. Ambos vão passar por uma obra. Naquele dia, quando o Senhor, havendo ter acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar a arrogância do coração do rei da Assíria. Ok. Entendido isso, que tem uma obra a ser feita tanto em Jerusalém quanto no Monte Sião, e isto engloba pessoas, com certeza, como eu falei na introdução. Primeiramente, Deus trabalha nas pessoas que vão estar intrinsecamente ligados tanto no Monte Sião quanto na Jerusalém. Agora ele vai trabalhar no território e na geografia, na literalidade. Ok. Entendido isso, a gente vai ler agora Romanos, capítulo 9, né? A gente vai pegar uma sequência de texto aqui e depois eu faço um resumão. Romanos, capítulo de número 9, apenas o verso 33. O último verso do capítulo 9. Então vamos lá. Como está escrito, ou seja, não é só aqui, né? Paulo pegou profecias, né? São várias, inclusive. Como está escrito, eis que eu coloco em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será confundido. Aqui está confundido. Pedro vai falar que não será envergonhado, né? Inclusive, tanto confundido quanto ser envergonhado. Eu vou gravar um vídeo à parte para explicar isso, que é interessante essa parte, né? Muito interessante mesmo, né? Mas vamos lá. Então, o texto, né, a profecia está apontando o quê? Eis que eu coloco em Sião uma pedra aprovada. Onde é que Deus está colocando uma pedra? Lá no terceiro céu ou aqui embaixo? Nesse Monte Sião. Eis que eu coloco em Sião uma pedra já aprovada, só que é uma pedra de tropeço, né? Rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será confundido, né? Só que, olha só, o diabo crê e treme, e é confundido. Muitas pessoas crê e é confundido. Então existe uma forma de crer, existe uma maneira de você crer. Isto é, existe uma maneira de você entender a profecia, a frase, primeiramente a frase e depois pegar o contexto dela, a informação que engloba toda a obra no Monte Sião e em Jerusalém, tem uma mensagem ali a ser trabalhada. Entendendo essa mensagem com o coração, aí você começa a crer
de forma correta, aí você não é confundido, você não é envergonhado. A gente vai entender, a gente vai bater bastante em cima dessa tecla aqui. Próximo texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a seguir. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito, por isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. É que Pedro mudou, né? Veja que o texto está dizendo que Deus coloca uma pedra em Sião. E não é apenas espiritual. É espiritual por causa do culto, por causa do corpo de Cristo, por causa da adoração. Inclusive, né? Aqui é um texto que está falando de Cristo e a igreja. Aqui não está falando de Nova Jerusalém, né? Aqui não está falando de Nova Jerusalém, mas está falando do Monte Sião físico. Porque ele está colocando a pedra num lugar, você entendeu? E ela é aprovada e ela é eleita. Eu sou eleito, eu não sei se eu sou já aprovado, mas eu sou eleito. Você está me vendo, eu sou físico. Entendeu? Eu sou eleito. Da mesma forma, esse que eu coloco em Sião, uma pedra aprovada. Ela não é espiritual, ela não é invisível. Ela é visível, ela é física. Verso 7. Para vós outros, portanto, os que crede, ou seja, essa pedra é para quem crê. Quem nela crê não será confundido, não será envergonhado. Portanto, para vós outros, os que credes, ela é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Verso 8. Pedra de tropeço e rocha de escândalo. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Então, você sabe que existe uma série, uma variedade de classes de desobedientes, né? Existe o desobediente ímpio, existe o desobediente em alguns pontos, existe o desobediente generalizado e existe o desobediente na forma de crer, na forma de interpretar, na forma de olhar o texto, né? Ele é desobediente, ele é infiel. Ele vê um texto ali, sabe que é literal, sabe que está falando de uma coisa que contraria a doutrina dele. Ele é desobediente. Ele vai pegar e vai espiritualizar. E se for espiritual, ele vai literalizar, só para não dar o braço a torcer e para não reconhecer que ele está errado. Desobediente, ainda inclusive descrente. E mais tarde vai ser confundido ou envergonhado. Esse camarada, né? Essas pessoas, esses grupos, né? Tá me entendendo até aqui? Existe uma maneira de crer. Existe uma maneira de enxergar as escrituras. Existe uma maneira, inclusive, de se falar da palavra de Deus, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, precisa crer, sim, com certeza. Precisa praticar obras, com certeza. Precisa pregar, precisa. Mas também existe uma maneira correta de se fazer isso. Existe uma maneira correta de levar isso adiante. Não pode ser feito de qualquer forma. Ah, um textozinho ali, uma coisinha ali, uma advergênciazinha ali, não vai fazer diferença. O importante é que eu estou pregando Cristo. O importante é que eu estou falando da salvação. Sim, a salvação é importante. Mas a gente não fica apenas na salvação. Eu não fico apenas no leitinho. Eu preciso expandir, eu preciso crescer. Preciso ficar adulto. Né? Eu não vou ficar sempre nessa jogadinha, sabe? De criança. Só uma coisinha, só não tem nada a ver, não tem problema. Uma torçãozinha aqui, uma distorcidinha ali, não tem nada a ver. Quando a gente é criança, a gente pratica essas coisas, mas depois a gente cresce, sabe? Quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Isto é, quando eu entendi como crer, como maneira de falar, de visualizar a promessa, ou da obra do Monte Sião e Jerusalém, incluindo o público, muda, tem que ter mudança, não pode permanecer. Venha como estás, mas não permaneça como estás. Evolua, cresça. E aí o verso 9 ele vai falar, né, que vocês são raça eleita, sacerdócio real, etc. Né, que não é o ponto agora. Novamente a gente vai voltar para o texto de Isaías, né, agora lá no capítulo 2, que vai dizer assim, ó.
Nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no topo dos montes, e se elevará sobre todos os outeiros, né? Ou seja, aquele monte Sião físico, literal, da terra de Israel, vai ser o monte mais alto de todos os montes, né? Vai sofrer uma transformação lá, fisicamente e também espiritualmente, ok? Os dois andam juntos, né? E para ele afluirão todos os povos. Para ele é onde? Lá para o monte Sião físico. Se é espiritual, como é que eles vão até lá? Os povos vão até lá, inclusive no milênio, né? Como é que eles vão até lá se é espiritual? É físico. Você não pode separar essas coisas. Tem que parar com essa criancice. Ficar separando as coisas. Ah, é espiritual. Vai subir aonde? Vai subir na igreja? Fala para mim. Os povos vão subir até o monte Sião. Ele é físico. Ele vai ser estabelecido. E é nos últimos dias. Vai ser estabelecido sobre todos os montes. Vai ser o mais alto. Tanto físico quanto espiritual. E para ele, para lá, todos os povos vão ter que ir até lá. Vão ter que regressar até lá. Continuando aqui, verso 3. Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos o monte na casa do Senhor, do Deus de Jacó. É preciso entender, querido, quando Deus está falando de morada de Deus espiritualmente, que somos nós, e a morada física de Deus. Ainda que tem texto que vai falar que Deus é espírito, não importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, sim. Mas existe a parte física, existe a parte literal. Morada de Deus, né? Território, territorial, sabe? Lá no terceiro céu, não tem a cidade, não tem a praça, não tem o rio, não tem as coisas lá. Toda aquela região lá é a morada de Deus. Mas ele é um espírito, mas ele mora lá, é morada dele, ele habita lá. E aquela morada ele quer trazer para a terra, ele quer habitar na terra. Para isso ele precisa preparar o território. Ele não vai vir de sopetão de qualquer forma. Acabou de acontecer a guerra da grande tribulação, sabe? A terra está um mau cheiro só por causa dos mortos, dos cadáveres. Escombros de entulho, sabe? Bagaceira para todo lado. Mar em sangue, rio seco transformado em sangue. Toda aquela bagunça. Terça parte do sol, da luz, estrelas, danificado. Aí vem Deus com a sua morada, tudo belezinha ali, tudo enfeitado, bonitinho, em cima da bagaceira. Não dá, querido. Tem que deixar dessas crianças, tem que deixar dessas idiotice e burrice, na verdade. Não dá, querido, pra, sabe, ajuntar essas coisas. Tem que pensar nessas coisas. Não é possível. Você está meditando em coisa grande e fazer uma junção dessa. Fazer a Nova Jerusalém descer, mesmo sendo espiritual, em cima da bagaceira. Não tem cabimento. Sem falar do pecado que vai estar rolando ainda na terra, sabe? As coisas acontecendo. E a Nova Jerusalém ali junto, tudo misturado. E o pai junto, inclusive, né? Porque se vai descer a Nova Jerusalém, o trono tem que descer junto. O tribunal, o trono branco, tudo isso tem que acontecer junto já. Não tem como separar. Porque quando o pai desce, é justamente para estabelecer o trono branco. Meu Deus, gente. Meu sangue ferve, de verdade. Olha, quando eu começo a pensar na ligação que a pessoa está fazendo, Jesus amado. Continuando aqui, né? A gente está no 3. Subamos no monte do Senhor, na casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Qual Sião que vai sair a lei? É claro que a igreja compete para a igreja que vai determinar a lei, mas vai sair o documento, sabe, físico, sabe, uma forma das nações que restam, um documento físico que comprova, está aqui a lei, está escrito. É desse jeito que nós temos que se comportar. Tem que ter uma sede, querido, tem que ter uma, sabe, não tem como você espiritualizar tudo, não dá. Tem que ter uma sede, né? E de Jerusalém a palavra, né? Verso 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, e estas converterão as suas espadas em rélias e os arados em lanças, né? Ou seja, tudo que era armamento de guerra vai ser transformado em equipamentos para lavoura, para trabalhar com a terra. Justamente porque o milênio, né, nas profecias, fala de um período muito próspero, muita fartura de legume, de fruta, de abundância, sabe, em todas as áreas, prosperidade. Agora, se é tudo espiritual, como é que funciona essas coisas aí? A pessoa não para pensar, ela ultrapassa a linha da ignorância. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Eu acabei de ler o verso 4, né? Apocalipse 21, versículo de número 1 até o 5. A gente vai ler e meditar agora aqui, ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, essa questão, por exemplo, vamos falar primeiro do mar. O mar já não existe. Que mar é esse? É mar literal? Não. Esse mar aqui refere-se a nações. Apocalipse 13.
Apocalipse 17, Jeremias 51, eu acho que Isaías 23, se eu não estiver enganado. Isaías 23 eu não tenho certeza, mas Jeremias 51 e 52, Apocalipse 13, Apocalipse 17, vai falar que o mar, a besta inclusive que sai do mar, são povos, nações e línguas. É esse mar que ele está se referindo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, já que eu falo desse momento, e o mar já não existe. Quando é que está sendo referido esse momento? O capítulo 20 mostrou a prisão de Satanás, o Gog e Magog, né? Que ele fez na segunda fase, se reuniu para pelejar contra o Arraial dos Santos e a cidade amada, que é Jerusalém, terrena, e veio fogo do céu e os consumiu, acabou, certo? Eliminou eles, né? E aí estabelece o trono branco, inclusive. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. É nesse momento que eles fogem, né? Não se achou mais lugar para eles. Então, mar significa nações, povos e línguas. Acabou, desceu o fogo, consumiu aquelas nações ímpias, já não existe mais besta, já não existe mar, nações ímpias. Lá em Daniel 7 também fala, né? Lá do. Eu vi do mar se levantando em fúria, o mar sendo agitado, sabe? É as nações enfurecidas, as nações se preparando para guerra. Guerra, rumores de guerra, etc. Nações agitadas, mar agitado. O mar já não existe, porque acabou as nações ímpias, acabou os inimigos de Deus, né? Inclusive a morte acaba, várias coisas acabam. Vi novo céu e nova terra. Então, esse céu e essa terra que nós estamos vendo hoje está de uma forma. Quando Jesus estiver vindo, o céu vai se encolher, vai se recolher como um pergaminho, né? Ele vai abrir, certo? Ele vai fazer como uma cortina, ele vai se abrir. Quando ele se abrir, automaticamente vai ficar visível o quê? Vamos chamar o firmamento do segundo céu, entende? Porque esse céu que nós estamos vendo ainda não é o firmamento, não é, entende? Então, o firmamento do segundo céu, que vai dar acesso para o terceiro céu, já vai ficar evidente, segundo os céus. Isso quando Cristo vir. Aí, claro, ele vai restaurar sol, lua, estrelas, essas coisas, né? Para voltar ao normal. Inclusive, o sol vai ter força de 7 vezes mais com relação a hoje, e a lua vai brilhar como o sol brilha hoje. Está escrito também, né, na palavra. Então, já automaticamente o céu já vai ficar um céu novo para a gente ver. Assim que Jesus chega, entende? O céu abre, já fica um céu novo ali. Já é evidente, entendeu? E a terra, ainda que nós estamos hoje, ela vai passar por um processo de restauração dentro do milênio. Vi novo céu e nova terra. Não é que ele viu já transformado, ele viu a transformação, mas ele não está detalhando aqui quanto tempo demorou para se tornar nova terra. E ainda não é a nova terra de Isaías 65, né, que está sendo citado aqui. Ainda não é, né? Ainda vai vir a nova terra e o novo céu. Esse aqui é o novo céu dos segundos céus, entende? E a terra que nós estamos. E ela vai ser habitada no milênio, restaurada, é claro. Mas vai chegar uma hora que ela vai desaparecer. Vai fugir da presença do trono branco. Tanto o céu quanto a terra. Não vai se achar lugar para eles. Eles vão fugir. Porque o trono branco desce com a nova Jerusalém. Aí sim, um novo céu e uma nova terra, porque agora o céu do terceiro céu, né, isto é, o firmamento, um único, inclusive, o último, vai ficar visível, novo céu. E uma nova terra, porque a nova Jerusalém, né, o ambiente vai mudar tudo completamente. A atmosfera, tudo que a gente vê hoje vai ser diferente. E aí vai ser a terceira etapa, no caso, né? Então, quando ele fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram, refere-se ainda nesse contexto que nós estamos. Na vinda de Jesus não tem mudança, sabe? De uma terra para outra. Não, é a primeira ainda. No milênio ainda é a primeira terra. Primeiro céu e a primeira terra já passaram. É que faz parte, né? Esse que nós estamos vendo hoje faz parte do segundo. Ok. Mas eu quero gravar em específico um vídeo mais à parte para falar melhor dessa questão aqui de restauração, né? Aqui eu quero só mesmo trazer a ideia do, de conectar o que é espiritual e literal e desfazer a doutrina falsa, né? E de uma certa forma envergonhar, não eu, Márcio, longe de mim isso, mas envergonhar o falso profeta, aquele que está descrente, aquele que está crendo de uma forma que não é para crer. Ou está sendo envergonhado ou vai ser envergonhado. Isso é fato, a palavra vai se cumprir. E o mar já não existe, ok. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então a nova Jerusalém, ela desce da parte de Deus.
A igreja sai da parte de Jesus. Embora Jesus e Deus é um só, mas existe essa ligação, sabe, com Jesus. Assim como Eva saiu da costela de Adão, a igreja sai dos lombos de Jesus, entende? A descendência. Tem ligação com Deus? Tem. Mas é importante frisar esse ponto. Ela vem da parte de Deus, ela não vem da parte de Jesus. Ataviada como noiva, ou seja, como noiva, mas não é a noiva. Ela está ataviada como, entendeu? Ela está ataviada como noiva, mas ela não é a noiva. Senão ele já diria aqui, ó, ataviada e noiva para o seu esposo. Não, ataviada como noiva. Adornada para o seu esposo. É como. É uma semelhança. É porque as nossas ações, tudo que nós estamos fazendo aqui, está refletindo lá na cidade que já está pronta. É porque isso já aconteceu, inclusive, né? Em outro momento eu quero trazer isso melhor aqui, né? Como que vocês acham que a Nova Jerusalém que existe antes da fundação do mundo, mas teve um momento que ela foi construída, criada, construída. Ela não existe do nada, ó, passe de mágica, existe aí, não é assim. Ela foi construída, assim como o reino, eu já falei na parte anterior, a respeito dos anjos, da hierarquia, como Deus criou os anjos, né? Assim a Nova Jerusalém, ela foi edificada, ela foi construída com as obras dos anjos, com certeza. As obras de justiça, de fidelidade, que os anjos praticaram com seu livre-arbítrio, foi construindo esse santuário, essa cidade, essa morada de Deus, entendeu? Foi as obras deles, por voluntariedade, que edificou a cidade. E agora Deus quer fazer isso na terra. Inclusive para jogar na cara de Lúcifer, né? Você vê que tem os meus anjos eleitos, que fizeram isso aqui com voluntariedade, agora eu vou fazer isso de novo lá na terra, também por voluntariedade. Então, todas as nossas ações como igreja está refletindo na Nova Jerusalém, que já foi edificada pelos anjos. Por isso que na transformação corpórea, a gente vai atingir o posto deles. Vamos se igualar na dimensão corpórea de anjos, né? Entende? Por isso que Deus quer ligar a Nova Jerusalém dos céus com a da terra. Entende? É muito tremendo isso aí. Então, verso 3, né? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então veja só que interessante. Outra ligação e uma separação que precisa ser feita aqui. Não tem como você juntar. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Veja bem. Jesus, quando ele veio, Evangelho de João, capítulo 1. Jesus, quando ele veio, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus veio de forma física e tabernaculou no meio dos homens. Ele assumiu uma forma humana e tabernaculou entre os homens. Jesus, de forma sendo um tabernáculo móvel na terra, não entrou dentro das pessoas de forma física. Isto é, Jesus esteve no meio dos homens, porque ele assumiu uma forma física. Entendeu? Então a mesma coisa vai acontecer agora, o Pai vai fazer isso. O Senhor Deus vai vir, vai assumir uma forma humana, física, acredito que é no próprio Filho, né? De forma que ele vai ser visível no meio, ele vai habitar no meio dos homens. Só que Jesus, quando ele ascende aos céus e envia o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro do homem, dos eleitos, que são a igreja. Então, habitar dentro do corpo do ser humano e ser igreja é uma coisa. Habitar com os homens é outra coisa, diferente e distinta. Imagina uma coisa espiritual, invisível, no meio dos homens. Esses homens são as nações que restam, são as nações do mundo. As nações no mundo e o tabernáculo de Deus, espiritual, invisível, no meio dos homens. Como que você explica isso? Como que vai funcionar isso? Eis o tabernáculo de Deus no meio dos homens, só que ele é invisível, tá ali, ó. Aonde? É invisível, não pode ver, mas ele tá ali. Invisível, não pode ver, mas ele tá ali. Ah, o que você quer que eu falo? O que você quer que eu falo? É ignorância ou não é? Fala para mim. Separação de tempos e tempos. Entender a profecia, entender a mensagem. João 14. Aquele que amar minha palavra, guardar os meus mandamentos, etc, etc, etc. Esse, eu e o Pai, viremos a essa pessoa e nela faremos morada. Ou seja, Deus vai morar na pessoa. A partir do momento que a pessoa começa a interagir com o Evangelho.
morada. Agora, depois do corpo transformado, igreja com o corpo transformado, governando as nações não têm o corpo transformado. Aí Deus desce, é o tabernáculo, é a igreja nas nações. Mas a igreja vai entrar dentro das nações? Não vai. Deus vai entrar dentro das nações? Não vai, querido, é físico. São distintos. Queridos, eu virei de lado aqui porque o sol tá pegando meu rosto. Tô no mesmo lugar, tá? Então não tem como você, sabe, juntar isso, falar que é igreja. Cristo é igreja e Deus, um só. Ok, mas e as nações? Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Na vinda de Cristo já não enxugou? Lá na vinda, porque aqui não é a primeira vinda. Olha, aqui não é a segunda vinda. Aqui já passou o trono branco. Aqui é contexto de trono branco. Aqui é contexto de descida da Nova Jerusalém. Não é lá da Batalha do Armagedon, julgamento da besta, tribunal de Cristo, galor da igreja, sabe? Não é aquilo lá, começar o reino em Jerusalém. Não é. Aqui é final de milênio. Aqui é entrada para o dia eterno, o 8º dia. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não enxugou o olho da igreja lá na vinda dele? A igreja chorou durante 1000 anos? Ah, é palhaçada isso aí, né, gente? É só da igreja que ele vai enxugar a lágrima? É das nações que esta ele não enxuga a lágrima? É espiritual, se é só a igreja. Na segunda vinda ele enxugou a lágrima dos olhos da igreja. Aí passou 1000 anos. Ele vai enxugar a lágrima dos olhos da igreja de novo. Porque é espiritual e as nações não têm choro. Não vai chorar, ninguém vai morrer, não vai ter tristeza, não vai ter morte. Como é que eu faço? E a morte já não existirá. Quando? Na descida do trono branco. Mas enquanto está tendo morte, para quem que é essa morte? É para as nações. Quem que está chorando? As nações. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É o contexto do verso 1, né? Verso 1. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Agora sim, vai entrar para o contexto da transformação, né? Da inauguração do novo céu e nova terra, que a Nova Jerusalém vai descer de fato. Percebe a incoerência, queridos? O tabernáculo de Deus com os homens e o tabernáculo de Deus no homem. São coisas distintas. Então você tem ali nos evangelhos várias cartas que mostram, sim, o santuário, a carta aos Hebreus fala do santuário, casa de Deus que sois vós. Não sabem vocês, Paulo fala aos Coríntios, não sabem vocês que são o templo do Espírito Santo. Sabe, o Novo Testamento está recheado de informações para falar do santuário, fazendo ligação com o tabernáculo de Moisés, com a edificação de Esdras e Neemias, o templo de Salomão e vários outros textos que vão apontar sim para Cristo e a igreja. Mas não fica só nisso. A Bíblia não para só nesse ponto. É que nem eu disse na introdução. Deus quer restaurar o público, Deus quer restaurar a terra e Deus quer restaurar a cidade. Isto é, a sede, o monte e o público. O público ele já está trabalhando. Aí você quer transformar a cidade em público, você quer transformar o monte em público, e tudo que Deus está falando que vai vir do céu é público também. Uma coisa, lá em cima está tudo profanado, está tudo zoado lá, né? E as minhas obras aqui estão consertando e corrigindo as coisas que estão bagunçadas lá em cima. Essa é a incoerência, né? De espiritualizar textos que falam de coisa física, Monte Sião e cidade terrena, com coisa espiritual. Isto é, misturar o santo e o profano. Então, queridos, tem um vídeo que eu gravei há 2 ou talvez até 3 anos atrás, dando um conselho para, na época acho que só tinha 2 ou 3 canais que espiritualizava isso. Hoje multiplicou isso, essa praga que alastrou de uma forma que dá até medo, né? Eu dei alguns conselhos, algumas dicas e falei, inclusive, de uma possível vergonha no futuro para quem espiritualizasse os contextos que falam do Monte Sião terreno, de Jerusalém terrena, querendo transformar em Nova Jerusalém, coisas do alto. Eu vou encontrar esse vídeo, né? Eu tenho na minha memória aqui, mas eu não sei, eu não lembro o nome do título. Eu preciso assistir o vídeo, pegar a informação, gravar a tela do celular. Um trechinho que eu falo a respeito disso foi quando, inclusive, saiu a primeira divisão, que surgiu o assunto do templo de Ezequiel, e aconteceu a divisão. E isso colaborou para as pessoas espiritualizar ainda mais os assuntos de Nova Jerusalém com Jerusalém terrena. E eu vou postar na segunda parte esse trecho do vídeo, essa informação. E aproveitando o gancho com relação a essa informação que vai estar na segunda parte, eu quero
citar o nome aqui do Tiago Tis, Graça e Conhecimento, Israel Fontoura, canal Reino de Deus, Lucas, canal Despertai, Anderson Medeiros, Tabernáculo Sagrado, Max, Papo com Deus, junto com o Elber, né? Pastor Felipe Moraes, curso bíblico online. Pastor Rafael Mikkel, curso bíblico online, ele está no Japão, né? Já debati bastante com ele pelo WhatsApp a respeito desses temas. Em 2017, 2018, acho que foi a data. E eu não sei se eu estou esquecendo de algum outro canal aí. Do Alex Alves, Reino Inabalável. E deve ter outros canais, né? Que eu não sei o nome agora, que eu não estou me lembrando. E qualquer outro canal que eu não conheça, mas que prega essa mensagem de espiritualizar Jerusalém terrena e transformar ela em Jerusalém do alto. Os textos que eu quero dizer, né? O que é da terra eles jogam para o alto, e o que é do alto eles jogam para a terra. Profanando, né? O que é santo. E o que é santo se torna profanado, e o profanado se torna santo, né? É uma mistura, é uma bagunça que, olha, eu não sei como que eles conseguem fazer isso. Então, todos esses nomes, esses canais que eu citei, eu quero dar um conselho para vocês, né? Eu estou citando mesmo o nome, estou dando um nome aqui. Porque quando a gente fala de refutar calvinismo, a gente fala os nomes das pessoas que estão distorcendo a Bíblia. Quando a gente vai falar do pré-tribulacionismo, a gente dá o nome dos pastores possíveis que estão errando nessa área. Seja qual for a outra área, a gente cita nome. Por que não citar o nome deles nessa área que a gente está trabalhando para refutar, sim? Porque é uma doutrina que não condiz com a palavra de Deus, que está contrariando, está levando a pessoa a uma decadência espiritual sem ela perceber. Então eu quero que vocês, donos de canais, né, que eu citei os nomes aqui, observem bem o que vocês estão falando e ensinando. Porque isso vai trazer vergonha para vocês. Vai trazer constrangimentos, né? Eu não vou usar a palavra juízo, porque eu não sou profeta, eu não sou, sabe, de apontar com o dedo e dizer, se não fizer assim, assim, assado, Deus vai pesar a mão. Não é nesse sentido que eu tô falando. Apenas conselho mesmo, né? De observar bem o que vocês estão falando, fazendo e ensinando com relação a esses assuntos, porque vai vir vergonha, vai vir constrangimentos, não poucos, para vocês. Porque nesses canais que eu mencionei o nome, eles estão agora, além de multiplicar comércio, né, a junção, eles estão se unindo a qualquer custo para formar um time grande com essa mensagem. Eles pegam vídeo de outros canais herégicos, né, heréticos, que espiritualizam esse ponto das escrituras para mostrar que tem mais gente crendo dessa forma, para aumentar o público de pregação nesse sentido, sem olhar e analisar o que aquela pessoa, daquele outro canal que ela pegou o vídeo, ensina no canal dela. Que tipo de mensagem que aquela pessoa traz, né? Isto é, misturando santo com profano também nesse aspecto. E para eles não importa que tipo de mensagem que a pessoa prega em outros temas. O importante é espiritualizar a Nova Jerusalém. E eu vou gravar a tela do celular e vou mostrar para vocês alguns destes canais fazendo essas coisas. Isto é, dando tiro no pé, né? Dando tiro no pé e um na cabeça. E a pessoa está usando apenas algumas partes, né? Uma parte para encobrir outra, para colaborar com outra. E isso está trazendo confusão mental para o público, está trazendo confusão mental, né, para os filhos de Deus, e isso vai ter consequência. Vai ter consequência para vocês. Então presta atenção no que vocês estão falando, ensinando. E eu vou gravar a tela do celular e vou provar o que eu estou falando. Beleza? Então, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, permitindo Deus.